Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Carolina Ramírez morava em uma pequena cidade suburbana, uma cidade de aparência pacífica, com árvores bem aparadas, calçadas imaculadas e casas com cercas brancas. Mas por trás dessa fachada de calma, havia muitas rachaduras. Há vários anos, moradores negros e latinos da cidade vêm denunciando tratamento discriminatório por parte das autoridades policiais. Verificações de identidade abusivas, prisões injustificadas, olhares suspeitos assim que um rosto não se enquadrava na imagem esperada de respeitabilidade local. O silêncio da prefeitura, a inação das autoridades de supervisão e o silêncio cúmplice da maioria branca da cidade transformaram lentamente esta pequena cidade em um teatro de injustiça latente. Carolina, 55 anos, já testemunhava isso há muito tempo. Ela viu seus vizinhos serem humilhados, seus amigos espionados, seus sobrinhos assediados por simplesmente esquecerem de ligar o pisca-pisca. Mas ela também criou seus 2 filhos com a certeza de que a dignidade, a paciência e a retidão acabariam triunfando. Seu filho mais velho, Rafael, era prova viva disso. Ao se tornar capitão da polícia, ele conquistou o respeito de seus colegas e permaneceu fiel aos seus valores. Carolina tinha orgulho dele, embora secretamente temesse que um dia o sistema também o desgastasse. Naquela manhã, Carolina saiu de casa com a simples intenção de ir comprar pão e leite. Foi legal. Uma leve neblina ainda pairava entre as casas. Ela vestiu seu vestido favorito, azul meia-noite, com cachecol creme e seu casaco de lã preto que sua filha lhe dera. Na rua, o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas de outono. Ela caminhou pacificamente, cumprimentando a senhora Delorme, uma vizinha idosa que estava passeando com seu cachorro. Foi então que ela viu, a cerca de 100 metros de distância, uma viatura estacionada em ângulo na calçada. 2 jovens oficiais conversavam por perto. Um deles, o policial Thomas Dupont, endireitou-se quando a viu. Ele franziu a testa levemente, trocou um breve olhar com o colega e então se aproximou com um passo rápido, quase mecânico, como se movido por reflexo. Com licença, senhora, a senhora precisa parar aqui. Tem algum problema com o seu veículo? O tom era seco e cortante. Ele não a cumprimentou. Ele não sorri. Ele não tentou entender. Carolina, surpresa, parou, seu olhar calmo, mas questionador. Não, policial. Estou indo ao supermercado. Não tenho carro, vou a pé. Dupont estreitou os olhos. Ele a olhou de cima a baixo, com uma desconfiança que nem se deu ao trabalho de esconder. Sua mão roçou o cinto, onde sua arma estava pendurada. Havia algo nervoso e excessivo em sua atitude, como se estivesse procurando um pretexto para afirmar sua autoridade. Mostre-me seus documentos. Você não parece estar em plena posse de suas faculdades. Carolina, atordoada com a observação, franziu a testa. Contudo, ela permaneceu calma. Ela aprendeu, ao longo dos anos, a não ceder à provocação. Senhor, estou em plena posse das minhas faculdades mentais. Estou apenas indo comprar pão, só isso. O senhor não tem motivo para me prender. O policial deu um passo à frente, colocando-se diretamente em seu caminho. Não se mexa. Vou verificar seus documentos. Carolina suspirou. Ela sentiu o absurdo aumentando, lenta mas inexoravelmente. Ela abriu a bolsa e tirou a carteira. Ela calmamente lhe entregou seus papéis. Seu olhar permaneceu firme, sem medo, mas repleto de uma discreta tristeza, a de ter que provar mais uma vez que tinha o direito de existir onde estava. Dupont pegou os papéis sem nem olhar para eles. Ele parecia mais preocupado em controlar a situação do que em fazer cumprir a lei. Você está muito nervosa para alguém que diz que não tem nada a esconder, disse ele sarcasticamente. Carolina olhou para ele por um longo tempo e então disse firmemente: Não sou eu quem está nervosa, senhor. Parece que você é quem procura um problema onde não há nenhum. Essa foi a gota d'água para Dupont. Seu rosto endureceu. Ele agarrou o braço de Carolina abruptamente, apertando com muita força. Não fale assim comigo. Estou fazendo meu trabalho. Carolina, desestabilizada, mas recusando-se a se submeter, tentou se libertar. Me solta.
Você está excedendo seus direitos. Eu não sou um criminoso, sou um cidadão. Mas Dupont, tomado por uma raiva visceral, jogou-a violentamente contra o capô do carro. O seu colega, que tinha permanecido em segundo plano, assistia a cena sem intervir, envergonhado, hesitante, talvez habituado a estes excessos, talvez paralisado pela rapidez da ação. Então, num gesto de brutalidade incrível, Dupont levantou a mão e deu um tapa em Carolina com uma força que fez um estalo forte ressoar por toda a rua. O silêncio caiu novamente, gelado. Uma janela se abriu à distância. Um transeunte chocado parou na esquina da calçada. Carolina ficou paralisada. Seu rosto se virou, sua bochecha queimando, lágrimas no canto dos olhos, mas nenhuma caiu. Ela não gritou. Ela não implorou. Ela se endireitou lentamente, com as mãos ainda visíveis, e disse com a voz trêmula, mas firme: Você acaba de cometer um erro grave. E nem sabe o quanto. Naquele momento, ouviu-se o som de um motor na calma tensa do bairro. Um carro de serviço preto parou abruptamente a poucos metros do local. O capitão Rafael Ramírez tinha acabado de terminar uma reunião importante na sede. Seu rosto cansado mostrava as marcas de uma noite curta e de um dia já longo. Ele decidiu pegar um atalho para casa, sem perceber por um momento que esse desvio mudaria tudo. O que ele descobriu ao se aproximar o deixou paralisado, como se tivesse sido atingido com força por uma realidade brutal. Ele viu sua mãe, a mulher mais forte e digna que ele já conhecera, caída contra uma viatura, com o cabelo bagunçado, um fio de sangue no canto da boca, os olhos brilhando de lágrimas, mas de pé. Ela não estava gritando. Ela não estava implorando. Ela permaneceu ereta, com aquela força silenciosa que ele conhecia desde a infância. E de frente para ela, o policial Thomas Dupont, com o rosto vermelho de raiva, que já começava a dar lugar ao pânico. Rafael não precisou fazer nenhuma pergunta. Ele entendeu imediatamente. Ele sentiu uma raiva gélida invadir seu corpo, uma raiva que nunca havia sentido naquela intensidade, porque, dessa vez, não era uma vítima anônima. Era a mãe dele. Ele pulou do veículo e a porta bateu violentamente atrás dele. Pare imediatamente. Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. Thomas, o que você está fazendo com a minha mãe? Dupont retorna. Droga. Ele gaguejou, surpreso. É só uma verificação de rotina, capitão. Ela não tinha os documentos com ela e... Você levantou a mão para minha mãe. Rafael rosnou, aproximando-se lentamente, com os punhos cerrados e o maxilar cerrado. Você a jogou contra um carro como um criminoso. Você acha que isso se chama verificação? Carolina sentou-se, um pouco cambaleante, colocando delicadamente a mão no ombro do filho. Seu olhar era calmante sem diminuir a gravidade da cena. Rafael. Não faça cena, ela murmurou, com a voz suave, mas firme. Estou bem. Mas Rafael não conseguia desviar o olhar. Ele viu a marca vermelha na bochecha de sua mãe, o tremor em seus dedos, e ainda ouviu as palavras de seu pai há muito perdido: proteja sua mãe. Sempre. Ele se virou para Dupont, agora silenciado. Você acabou de cruzar uma linha irreversível, Thomas. E você vai responder por isso. Em poucas horas, o incidente foi relatado. Testemunhas na área confirmaram o que viram. A gravação da câmera do carro de patrulha, que Dupont havia esquecido de desligar, forneceu provas irrefutáveis do ataque. Rafael assumiu pessoalmente o caso. Ele sabia que deveria ter se recusado, que o caso dizia respeito muito diretamente, mas não conseguiu. Não desta vez. Não era apenas uma questão de justiça. Era uma questão de verdade. De honra. De reparo. O agente Dupont tentou se justificar. Ele falou de confusão, estresse, mal-entendidos. Mas ninguém se deixou enganar. Até mesmo alguns de seus colegas, geralmente silenciosos diante de tal comportamento, desviaram o olhar, envergonhados. Ele atacou a pessoa errada, não porque ela fosse mãe de um capitão, mas porque ela refletia toda uma comunidade ferida, humilhada com muita frequência. Certa noite, quando a calma havia retornado à casa da família, Carolina sentou-se com seu filho na sala de estar. Ela segurava uma xícara de chá nas mãos, com os olhos perdidos no espaço por alguns segundos. Então ela falou: Rafael. Eu sei que você quer me proteger.
Mas não foi só em mim que ele bateu hoje. Ele bateu em todos aqueles que não são respeitados por serem negros. Pobre. Ou simplesmente mulheres. Deve haver conseqüències. Não para vingar o que sofri, mas para evitar que aconteça novamente. É isso que sempre tentei lhe ensinar. Rafael abaixou a cabeça, tomado pela emoção. Ele cresceu na sombra dessa mulher. Ela lhe ensinou paciência, dignidade e coragem. E agora era ela quem o lembrava de seu dever. Eu entendo, mãe. E eu prometo que a justiça será feita. Não em meu nome. Em seu nome. Na de todas as mulheres que foram silenciadas. Porque esse caso não era mais apenas uma questão policial. Ela se tornou o símbolo de uma luta maior. A de uma cidade que não podia mais se dar ao luxo de desviar o olhar. A de um capitão de polícia disposto a arriscar sua própria carreira para defender o que era certo. A de uma mãe íntegra, digna, que se recusou a permanecer como vítima entre os outros. E no silêncio da sala, entre duas batidas de coração, um movimento profundo já estava em andamento. Após semanas de pressão pública, mobilização nas redes sociais e manifestações em frente à Delegacia Central, o caso ganhou proporções nacionais. Figuras públicas, advogados comprometidos e até ex-policiais denunciaram abertamente as práticas discriminatórias que assolavam certas instituições. Testemunhos condenatórios contra o policial Dupont se acumularam. Outros cidadãos, antes silenciosos por medo ou desilusão, finalmente encontraram coragem para relatar suas próprias experiências de abuso, pintando um retrato condenatório do policial e, além disso, de um sistema que muitas vezes tolera esse tipo de comportamento. Sob crescente pressão, a prefeitura não teve escolha a não ser agir. Dupont foi primeiro suspenso temporariamente e depois demitido permanentemente da força policial. Um comunicado oficial foi emitido citando graves violações da ética policial e conduta indigna de um representante do Estado. Para muitos, foi uma primeira vitória simbólica, mas Carolina sabia que não era suficiente. Carolina, embora feliz com o desfecho, carregava consigo as cicatrizes invisíveis da humilhação sofrida. Ela também sabia que para cada Dupont removido, havia dezenas de outros deixados nas sombras. Por isso, alguns dias após o anúncio da demissão do policial, ela decidiu participar de uma reunião comunitária organizada no salão municipal. Ela entrou no palco, ereta, nobre, com o olhar firme e as mãos colocadas calmamente à sua frente. Não estou aqui para acertar contas, ela disse com uma voz calma, mas confiante. Estou aqui porque o que aconteceu comigo não é um caso isolado. Não é uma exceção. É a consequência de um sistema que dá a certas pessoas o poder de bater, humilhar, acusar, sem nunca serem questionadas. Não é justo comigo. Não é justo com o meu filho. É justo com todas as pessoas que, todos os dias, sofrem injustiças semelhantes sem uma voz para defendê-las. Um silêncio profundo encheu a sala, antes que os aplausos ecoassem, calorosos e sinceros. Carolina acabará de dizer em voz alta o que tantas famílias nunca conseguiram expressar. Naquele momento, ela representava não apenas uma mãe ferida, mas uma figura de autoridade moral, uma consciência desperta no coração de uma comunidade muitas vezes desprezada. Seu filho, Capitão Rafael Ramírez, estava no fundo da sala, com os braços cruzados e os olhos marejados de orgulho. Esse episódio também foi um ponto de virada para ele. Ele viu o sistema por dentro, serviu-o lealmente e viu as rachaduras. Mas agora ele estava determinado a ser um agente de mudança. Ele criou um programa interno de conscientização sobre preconceito racial e abuso de poder, convidando sociólogos, ex-prisioneiros e famílias destruídas pela brutalidade policial para falar diretamente com os policiais. Ele impôs treinamento obrigatório, renovado a cada ano. Ele defendeu ferozmente a ideia de que servir e proteger não significava controlar e dominar. Carolina Ramírez, por sua vez, tornou-se muito mais que um símbolo. Ela fundou um coletivo de mães que sofreram ou cujos filhos sofreram violência policial. Juntos, eles organizaram rodas de conversa, ações de advocacia e destacaram injustiças que permaneceram nas sombras. Ela foi convidada para escolas, universidades e programas de televisão. Onde quer que ela falasse, ela aumentava a conscientização. A história de Carolina, embora iniciada por uma tragédia pessoal, transformou-se em uma poderosa vitória coletiva. Ela não apenas alcançou justiça para si mesma, como também abriu um caminho, uma brecha no silêncio, um chamado para despertar.
Por meio de sua coragem e dignidade, ela se tornou uma voz para os que não tinham voz, uma memória viva e uma luz para gerações futuras. E nesta cidade outrora marcada pela indiferença, seu nome agora ressoava com respeito e esperança. Carolina Ramírez não apenas sobreviveu à injustiça, como a transformou em uma alavanca para a mudança.